O capítulo começa com, bem, o caos padrão de Crossed, né? Corta para uma mulher trancada em um escritório. Seu nome era Serena Long, oficial 36717. Ela conta que estava lá há 2 dias, desde que os primeiros infectados começaram a aparecer. E aqui já temos um ponto de referência interessante. Essa história se passa 2 dias após o capítulo 0 de Crossed 2008, e possivelmente no mesmo dia em que Edmund foi morto. Ela continuava gravando e dizia que imaginou que estaria morta logo, ou pelo menos transformada, se não fosse esperta. E então estava contando sua história, pois seu fim era incerto. Afinal de contas, era o fodendo fim do mundo, então ela se sentia bem com isso. Ela dizia que amou e foi amada, e que isso já foi o bastante. Ela dizia que seu nome era Matias, e cortava justamente para ele, estirado no chão. E então, ele acordava aos poucos, se levantava para logo então vomitar. E Serena dizia que sabia que ele não estava morto, pois um filho da puta forte não se torna mais forte. Foi assim que veio a não ter medo da morte, e que sabe que o veria novamente. E no fundo, ela sabia disso, que ele a encontraria de novo. E vemos aqui que ele é um Crossed, e Serena dizia que tinha fé que o encontraria novamente. Voltamos para Serena, que casualmente se lembrava da primeira vez que haviam se encontrado. Começou com ele em sua sala e ela lia o seu registro. Nascido em 75 na antiga União Soviética, mas emigrou para os Estados Unidos em 89, 110 quilos e 1,90. Traficante de crack, maconha e cocaína, mas ele dizia que isso não foi provado. Usuário há longo tempo de ketamina, mas ele dizia que isso era apenas uma alegação. Seu histórico era dito que ele também havia cometido assaltos, mas tudo deve ser alegado, como tranquilizante de cavalo. E ele diz, isso aí. E ela conclui, entendi. Tu deve ser aqueles russos valentões do norte, né? Mas ele dizia, o que agora... veja bem, isto é uma vil calúnia ao meu caráter. E se me der licença, madame, eu gostaria de te convidar para um jantar, para que possamos procriar adequadamente. E ela pensava em seu monólogo entrar na fila, você não é o primeiro. Mas na vida real ela dizia, bom, isso não vai ser possível. Mas enfim, sobre o toque de recolher é de 6 em 6 dias, até o julgamento, e a gente tá te monitorando, através de um tornozelo. Aí outra coisa, pra mim você é um bosta, você é um merda. Eu te desprezo do fundo do meu coração, tá ligado? Se tu fazer isso de novo comigo, tu tá ferrado, meu nobre. Entendeu? Mas enquanto no passado ela pedia para que ele assinasse, no presente, ela dizia que naquele momento entendeu que ele era diferente. Alguma coisa nele lhe chamava a atenção, e ela agora sabia o que era. E era a sua força de vontade, a sua determinação sobre-humana. O Matias via um de seus semelhantes levando de Vasco um cachorro da pior forma possível, mas ele pensava, eu quero essa faca aí, meu patrão. Dito e feito, ele ia lá, dava uma canetada no maluco, descia o cacete no cara e pegava a faca. Enquanto isso, ela contava que ele havia se envolvido com uma treta com um maluco chamado Sergei, que era o chefe da máfia, e havia protegido nosso menino Matias de muita merda. Cara, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Dormir e acordar de tarde é uma sensação muito estranha. Parece que eu bebi e acordei no outro dia, tá ligado? Inclusive faz 2 dias já que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas é só isso que eu queria falar. Vamos voltar, vai. E aí depois disso, ele se retirava. Mas uma coisa muito foda é que como ele é um Crossed, o cara tem passe livre no apocalipse. E enquanto ele observava alguns sobreviventes lutando pelas suas vidas, a Serena dizia que apesar de ser um cara forte, ele não se deixava levar. O cara era metódico, frio e pragmático, um homem perfeito. Mas aí ela contava uma vez que ele quebrou o toque de recolher, fez o que não devia. Ele foi pra balada, e mesmo ele dizendo que era um acidente, não foi nada. Aí depois, um flashback. E ela já chegava falando, cala sua boca e você vem comigo. Vai ser do jeito fácil, do jeito difícil. E aí do nada ele falava, nós algumas vezes encontramos pessoas que começam a se interessar por nós à primeira vista. De alguma forma, subitamente, antes que uma palavra fosse dita. Fyodor Dostoiévski. Que porra você tá falando? Sei lá, quer vodka?
E aí ela contava que não, o cara tentava ser charmoso, igual aqueles galãs de novela. E como ela tava entediada e não se divertia há muito tempo, ela falou, bora, né? E a conversa começou a ficar mais profunda, começou a ficar um negócio mais pessoal. E aí depois ela pediu um táxi pra voltarem pra casa dele e depois... Só pecagens. Voltamos ao presente de merda, e ela continuava a dizer que ele era o tipo de cara que não fazia tudo por emoção. Na verdade, ele ia lá, fazia o que queria, é isso aí. Depois disso, ela contava sobre os Crossed, dizendo que viu muitos como ele, e que todos eles não tinham metas nem objetivos, só eram selvagens e brutais. Ela dizia que de vez em quando os ouvia no corredor, rindo e destruindo. Ela não sabia por quanto tempo isso iria durar. Falando neles, ela via que alguns estavam chegando perto. Ela conta que eles andavam em linha reta, sem rotina, sem agendas, sem nada. Ela contava uma vez sobre quando ele disse: a segunda metade da vida de um homem é feita de nada além de velhos hábitos acumulados durante a primeira metade. E quantas vezes ele passou por isso para aprender a lição? Mas que talvez só estivesse focando nos viciados em ketamina, e que provavelmente o vírus não afetaria uma mente já quebrada. Mas ela dizia uma coisa interessante. Ela observava de cima e também observava os outros. Os poucos raros, eles não duram muito. O frenesi é parte da força. Se o resto se depara com algum quieto demais, passam malditamente direto. E ele parecia chegar no local onde ela estava. E caramba, mano, eu não posso mostrar esse quadro sem censura. Minha nossa, cara. E ela via através da tornozeleira que ele estava perto. E precisava saber o quanto dele sobrou. E aí, em certo momento, o Matias se encontrava com umas crianças crossed que estavam bloqueando a passagem. Aí ele chegava: molecada, cai fora daqui. E a criança falava: não, não permitimos adultos. As crianças falavam: não, a gente não vai deixar. E o Matias: rapaz, sai do meio. E o Matias dava uma na cada criança sem dó, enquanto a Serena contava: a sua mãe morreu quando ele tinha apenas 2 anos. Enquanto ela contava que não, a infância dele foi uma merda, que tudo mais, ele fazia coisa com as crianças que eu nem posso falar. E aí a mulher que tava presa falava: me ajuda. E ele: sem tempo, irmão. E aí, voltando pra nossa Serena, ela contava que nunca esperava honestidade vindo dele. Mas fazer o quê? Ele era um baita do manipulador. Haviam presentes, joguinhos, muito mimo. Mas ele também era muito bom no seu trabalho, mas fazia parecer que nada era sua culpa. Mas além de ser muito inteligente, o que mais a fez amá-lo foi a surpresa. Enquanto isso, ele jogava a mulher para quebrar a porta. Mas a surpresa que ela se referia era que ele apenas não era um monstro, que poderia pensar, sentir e falar, essa coisa toda, que pudesse se controlar, não importa o que. Como na vez que ele disse que a amava 3 dias depois de a conhecer. Devia parecer idiota, uma coisa de novela, mas não era. Ele não mentiu. Nunca disse uma palavra que não quisesse. O Matias era um homem difícil, mas era um homem bom. E não demorou muito para que ela finalmente aceitasse o seu amor. Mas o Matias de antes, ele não existe mais. E parecia muito idiota no começo. Uma policial e um bandido se envolvendo. Enquanto isso, Vral dava um mordidaço na mulher, nossa senhora. Enquanto isso, ela se perguntava se o Matias poderia segurar esse instinto que os Crossed possuem. E pelos barulhos no corredor, ela ouvia que tinha muitos ali. No entanto, se ele quisesse a encontrar, teria que passar por muitos infectados presos no caminho. E eles eram muito perigosos. A cena corta então para um breve flashback, onde ele estava em um restaurante com sua amada. Quando então ele decide entrar no banheiro, e lá ele conversava com o seu chefe, Sergei, o chefão da máfia. Algum tempo se passou e ele contou tudo para ela. Ele não queria fazer essas coisas, meio que não gostava. Aí ela pergunta: mas o que tá acontecendo? O que foi? E ele responde: rapaziada, meu, eles estão pensando que eu tô brincando com você porque você é policial, entendeu? Mas eu não tô brincando com você não, pô. Os caras tá achando que o namoro deles é meme. E pra eles tá tão meme que eles estão pensando: não, vamos ter que matar ele. E pra isso não acontecer, eu vou ter que te levar de Vasco. Serena conta que não se preocupou. Afinal de contas, ela esperava que ele daria um jeito.
Enquanto isso, o nosso Crosshead finalmente chega à prisão da delegacia. Ao passar por um de seus semelhantes, ele chega a uma cela em específico. E era o Sergei, rapaziada, que dava um choque do trovão nele. Fim do nosso primeiro capítulo.